Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre proteção contra incêndios, a norma NR23. Vamos conhecer esse assunto na aula de hoje. E pessoal, vamos lá continuando nossa aula de saúde, segurança e sociedade. Nós vamos falar agora sobre uma das nossas últimas normas, né? A norma de proteção contra incêndio. Essa norma de proteção contra incêndio deu um pouco de trabalho para preparar a aula, porque eu encontrei alguns materiais na internet que se contradiziam. O que eu pude entender da norma NR23 é que elas determinam medidas de proteção em combate a incêndio a serem adotadas pelas empresas. E quando a gente fala em empresas, eu pude entender que isso tem mais uma relação com empresas comerciais ou indústrias leves. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu busquei a norma contra incêndios, quando você tem um ambiente que tem um perigo de fogo, vamos imaginar uma indústria de plástico, né? Ela vai trabalhar, sei lá, com isopor ou vai trabalhar com PVC, são materiais que pegam fogo facilmente. Você tem normas específicas. Quando você pensa em alguma coisa que está relacionado a combustível, é claro, você vai ter normas específicas, inclusive é um ambiente explosivo. Então vamos entender, né, que essa norma NR23, ela é uma norma que se aplica como regras mínimas para todas as empresas. Mas quando eu tenho uma indústria que tem um risco aumentado, eu tenho que ter mais requisitos de segurança para serem atendidos. Você não pode fazer uma norma que vai exigir que um prédio de escritório tenha a mesma proteção de incêndio que um posto de gasolina. Outra coisa, a norma NR23, ela não vai evitar que o fogo aconteça, não é essa a questão. A norma NR23 está imaginando um caso pior, aonde aconteceu um incêndio, teve um problema, e o que você deve ter em relação à prevenção nesse caso, para que as pessoas tenham saída de emergência, para que exista extintor, para que existam elementos de combate para aquele primeiro foco de incêndio que aconteceu. Então, uma norma que está relacionada com a brigada de incêndio. Ela foi atualizada em 2011 e muita empresa não está atualizada com a norma NR23. Então, existe um prazo que foi dado para as empresas se adequarem. E eu acredito que muitas empresas não estão adequadas à norma NR23 2011, porque é uma área que as empresas geralmente não vão mudar muito. Vamos ver, então, o que a norma vai falar sobre proteção de incêndio. Primeiro, pessoal, proteger contra a ação do fogo não é uma coisa passiva, como a gente viu na norma de construção e edificações, aonde a escolha do material é importante. Aqui a gente está imaginando que teve um problema e você tem que ter equipamentos para evitar que esse fogo aumente ou fique mais grave. Eu tenho normas estaduais também que são mais específicas. Então, a NR23, como uma norma geral, ela é complementada por requisitos que variam para cada estado. Então, é um assunto aí um pouco mais complicado do que as outras normas que a gente estava vendo. Nós vamos falar aí de equipamentos contra incêndio, saídas de emergência, equipamentos de combate, treinamento de incêndio, uma simulação de evacuação do prédio. A gente tem como norma ter uma brigada de incêndio
dependendo do tamanho da empresa ou do prédio. A gente tem que ter toda uma questão de sinalização. A norma NR23, ela é fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros emite um laudo chamado AVCB. É um laudo que permite que o prédio seja usado para fins comerciais. E esse laudo do Corpo de Bombeiros não abrange apenas a NR23, abrange também as normas estaduais e, eventualmente, regras específicas de alguns negócios. Então, como o Corpo de Bombeiro é o principal agente fiscalizador, eu acredito que se alguém tiver planejando abrir um negócio ou adequar uma questão comercial, isso precisa ser visto com o corpo de bombeiros. Na nossa escola, vocês sabem, temos um prédio relativamente novo e o prédio novo da escola teve que passar por mais de uma adequação para que ele estivesse de acordo com as normas regulamentadoras. E cada vez que você faz readequação, você gasta dinheiro. Mas o Corpo de Bombeiros da nossa cidade não emitia o laudo AVCB porque existiam pontos que não estavam dentro das exigências que nós tínhamos para a NR23, junto com as normas estaduais e algumas regras específicas, porque é uma escola. Então, observe que esse assunto vale a pena a consulta com o Corpo de Bombeiros, caso alguém vá se deparar aí com a necessidade de uma adequação ou alguém pergunte para você sobre a norma NR23, ok, pessoal? Vamos falar apenas da norma 23, que é o que nós temos na nossa ementa, e não vamos entrar em detalhes sobre as normas estaduais e sobre as questões específicas de cada negócio. Nós temos o sistema de proteção formado não apenas por coisas passivas, como um extintor que fica lá parado ou uma saída de emergência que pode ser aberta. Também é formado por sensores, alarmes. Isso tem um funcionamento que tem que ser automático. Eu preciso ter linhas elétricas de emergência que precisam funcionar em situações de incêndio. Nós temos hidrantes que precisam funcionar com bombas. Nós temos sprinklers, válvulas direcionais. E aí começa detalhes que muitas vezes a gente não se dá conta. Quando a gente tem uma situação de incêndio, uma das coisas que as pessoas recomendam é desligar a energia elétrica. Mas você, quando desliga a energia elétrica, o circuito elétrico de emergência tem que continuar funcionando para que a gente tenha sinalização adequada e funcionamento das bombas de água para hidrantes. Nós temos sensores que vão mandar informações para centrais de processamento, ligar luzes de emergência, isso também precisa de energia elétrica. E a sinalização também é muito importante. A sinalização tem que indicar rotas de fuga e saídas de emergência, porque quando a gente tem uma situação que pode levar ao pânico, as pessoas não vão gastar muito tempo pensando para que lado elas vão. Elas precisam ter uma indicação rápida qual é a rota de fuga para encontrar a saída de emergência necessária. A saída de emergência tem que permanecer aberta durante todo o expediente. Nós temos portas específicas para saídas de emergência que não abrem do lado de fora, mas abrem pelo lado de dentro. E essas portas para saída de emergência têm esse mecanismo de segurança que protege contra o fogo e, é claro, protege também contra algum roubo e alguma evasão. E ela tem que ser abertura pelo interior ou do tipo corta-fogo. E a norma não especifica detalhadamente como é que a gente tem a necessidade de porta comum, porta corta-fogo ou lado de abertura. Para isso,
nós temos a NBR 11742, que vai falar apenas sobre a questão de posicionamento e acessibilidade de saídas de emergência. Pensando em um lugar com grande número de pessoas, isso é um requisito importante. Escola, cinema, teatros não conseguem aprovação se não seguir a NBR 11742. Outra coisa, os prédios podem ter mais de um andares. E dependendo do número de andares, a questão das escadas de emergência tem que ser dimensionada adequadamente, porque você não pode ter uma escada de emergência muito pequena em andares que são baixos, porque quando as pessoas forem descendo, eventualmente todas ao mesmo tempo, na hora que esse número de pessoas se encontrar para sair na escada de emergência, a gente tem que ter escada de emergência maior em andares baixos que dependem da altura do prédio. Apenas eu não consigo entender como é que um prédio consegue se adequar a esse tipo de regra, porque a escada de emergência em um prédio não tem como ser mudada, que eu imagino que se aplica para construções novas, que pensa em trabalhar com eletricidade, com questões elétricas, com a questão de construção civil, precisa tomar cuidado com esse tipo de norma, porque envolve circuitos de emergência, iluminação diferenciada para cada situação que eu tenho de evacuação. Nós temos também a NBR 9077, que vai falar do posicionamento das escadas de emergência e de como é a melhor forma delas serem utilizadas. Nós também devemos ter equipamentos de combate. Esses equipamentos de combate a incêndio podem ser de vários tipos. Podem ser hidrantes, eu posso ter mangueiras comuns que podem ser conectadas em torneiras, eu posso ter sprinkler automático, posso ter extintores, mas os extintores têm produtos que são adequados para combustível sólido, produtos que são adequados para equipamentos elétricos. Tem produtos que são de uso universal, só que custam mais caro. Não é qualquer extintor e nem de qualquer tamanho que atende à nossa norma. Os hidrantes, eles precisam ser instalados em ambiente interno ou externo, dependendo do tamanho da empresa, porque tem uma questão da acessibilidade do hidrante. Os extintores, eles já são recomendados para ambientes internos. Extintor tem que passar por inspeção periódica. Se você não fizer inspeção periódica dos extintores, você vai estar fora da norma. Existe a NBR 12962, que vai explicar para cada tipo de extintor qual a manutenção e como ela deve ser feita. As empresas também precisam se preocupar com treinamento de incêndio. Quando a empresa tem um porte um pouco maior, e esse porte um pouco maior depende de cada estado, ela precisa ter brigadas de incêndio. São pessoas que são funcionários e esses funcionários recebem um treinamento para poder dar o primeiro atendimento num caso de incêndio até que os bombeiros profissionais cheguem. Se eu tiver uma atividade de maior risco, mesmo que a empresa seja pequena, eu tenho que ter brigada de incêndio e ponto final. Vamos imaginar uma indústria que trabalha com tinta. Tinta envolve solventes e materiais inflamáveis. Então, se você vai trabalhar com tinta e essa tinta envolve solvente, mesmo que seja uma empresa pequena, tem que ter brigada de incêndio. Os brigadistas, né, como a gente chama o pessoal da brigada de incêndio, né, que são os brigadistas, eles também têm que ter treinamento para primeiros socorros. Não apenas o treinamento no manuseio dos equipamentos de incêndio,
mas também os treinamentos médicos para dar os primeiros atendimentos e saber, por exemplo, evacuar a pessoa em uma maca, saber como é que você faz para descer escadas com pessoas feridas de maneira segura, toda uma questão de treinamento para que você esteja capacitado a agir no caso de alguma emergência. A parte da NR23 não tem tanta coisa para falar, então me parece que é uma área aonde as regras dependem muito do estado, do tipo de negócio que você tem e das regras de cada localidade. Então a norma NR23 serviu para abrir os olhos e a gente perceber que a questão de incêndio não é uma coisa simples. Não é colocar só um extintor, não é só fazer uma instalação elétrica de qualquer forma. A instalação elétrica de circuitos de emergência, ela é especial e segue normas também específicas. Pessoal, obrigado e bom estudo para vocês.